Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar, aqui na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, em Torres. Você confere o nosso debate pelo canal 38 HD e também pelo canal 10 analógico. Ou no centro do estado, em Cachoeira do Sul, canal 40 HD e canal 21 analógico aí em Cachoeira do Sul, onde temos uma grande audiência, uma grande repercussão. Você participa do nosso debate no Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, no treinamento desta manhã do Internacional, a grande novidade foi Brenner. O jogador treinou pela primeira vez com os demais companheiros, ainda não tem contrato com o Internacional, seu salário ainda é pago pelo Juventude, mas ele, aos poucos, vai demonstrar estar recuperado da lesão e será jogador do Inter. Perfeito? Mas um ainda não está treinando, Meneghetti. Trata-se de Rodrigo Dourado. Fui atrás de mais informações sobre esse jogador e descobri que o Dourado vai demorar mais uma semana no departamento médico. Ele já estava treinando no campo, mas ainda sente dores ao chutar a bola. Como essas dores persistem, ele voltou para o departamento médico, passa mais uma semana quando terá a cicatrização completa da lesão muscular que ele teve. E aí volta, tem mais 2 semanas com o Dr. Hélio Carraveta, esta é a previsão, e só daqui a 3 semanas, Rodrigo Dourado, que já era para estar à disposição na final do Gauchão, vai jogar pelo Inter, ou seja, perde aí boa parte do Campeonato Brasileiro, 6, 7 rodadas, quem sabe. É um mistério e algo, na minha opinião, inexplicável o que aconteceu com o volante Rodrigo Dourado. Por quê? O Departamento do Internacional de Futebol cogitava a sua utilização no primeiro jogo das finais do Campeonato Gaúcho. Depois passou para o segundo, chegou a especular no primeiro. Depois passou para o segundo. E agora ele fica mais 3 semanas fora. Se tudo der certo, volta daqui a 3 semanas. Ainda ficar à disposição da Argélia. Teve jogo contra o São Paulo. Teve um jogo contra o São Paulo que ele também poderia voltar. Volta contra o São Paulo no Morumbi, não voltou. Essa é a terceira previsão. O que está acontecendo? Que o Departamento Médico, o Inter e o FIS também tem que dar uma explicação sobre isso. É um mistério. Eu acho que ele voltou a sentir a lesão, né? Ele fez uma recuperação e... Então aquela projeção lá foi equivocada, né? Provavelmente. Foi uma barbeiragem, né? É que eu discuto um pouco essas previsões, tá? Lembra da tal previsão... Outra coisa, Ribeiro. Lembra aquela previsão do Vitinho? Um grau inferior e que depois se fez um outro exame isso aí, o nome que era um grau barbeiragem. superior de lesão. É muita diferença, Ribeiro. É muita diferença. Não, é que daqui a pouco se o jogador volta a sentir, não tem o que fazer, Mas né? não é esse caso, Ribeiro. A questão é, e até o João pode nos auxiliar, parece que foi feita uma avaliação, se constatou um tipo de lesão, o jogador poderia voltar, não voltou, e parece que depois teria visto que era um pouco mais grave a lesão. Ô, João, é isso mesmo, João? Você tem essa informação? Não, tem 2 situações, Meneghetti. O Inter, evidentemente, não fala abertamente, mas claro. O Inter divulgou que seria uma lesão grau 1 na coxa e a gente já está projetando que foi uma lesão grau 2 pelo tempo de parada do jogador, pela gravidade. O exame deve ter mascarado, os médicos concluíram que era uma lesão menor do que, de fato, o Rodrigo Dourado teve. E a outra questão que eu também recebi de pessoas que trabalham com o Dourado é que é uma questão muito subjetiva e do próprio Inter também. É uma questão muito subjetiva. Cada atleta tem a sua maneira de recuperação. E o Dourado, pelo menos nesta vez, ele demorou mais para conseguir cicatrizar a lesão muscular. A dor é subjetiva, mas o diagnóstico não. Gente, nós estamos discutindo aqui já há algum tempo, em cima dos revezamentos, de que pega uma gotinha de sangue e diz assim, o Ribeiro Neto vai estourar uma lesão daqui a 3 semanas, o Daniel é só daqui a 6 meses, né, pela sequência de jogos. Se estamos nesse nível de amadurecimento de exames, o jogador teve uma lesão, faz os exames todos, e o Internacional tem parcerias com hospitais competentes aqui de Porto Alegre, se dá o diagnóstico. É lesão de grau 1, é lesão de grau 2 ou de grau 3. Não tem como errar nisso. Isso é objetivo. É claro que a dor, essa é subjetiva. Essa não tem como mensurar. Mas aí é que tá. Ele voltou para... Segundo a informação do João Batista, ele está retornando porque, ao bater na bola, ainda estava sentindo dor. Mas o João está cogitando a possibilidade de que... Claro que o Inter não fala abertamente, ele disse isso, está cogitando a possibilidade de que a avaliação, o diagnóstico lá atrás tenha sido equivocado. Pelo que a gente conhece, até da própria manifestação do Departamento Médico, tanto de Inter e Grêmio, a projeção ela é feita, mas não há um distanciamento entre uma data e outra. Entende? Vai dar um mês, ou mais de um mês. Agora 3 semanas, é quase um mês, quer dizer. Vocês lembram qual foi o caso? É muita diferença entre... Olha, ele volta... Geralmente assim, ele volta em 2, 3 semanas. Não, é mais de um mês. Vou dar o exemplo
aqui, você me ajuda aqui, porque eu não sou muito bom de memória, tá? Qual foi o caso, foi o Vitinho, que o departamento médico chegou e disse, ó, não sei quanto tempo. Aí o Argel foi entrevistado, lá em Caxias do Sul, se não me engano, no Inter de Juventude. Não, foi São Leopoldo. E disse assim, não, o Foi Vitinho comigo. vai estar não sei aonde, no Grenal. Eu é disse, isso? o Vitinho tá fora do isso. Grenal. Ele disse, não, isso é opinião tua. Eu disse, não, o departamento médico tá dizendo, Daí não o que é opinião. aconteceu? O Vitinho voltou no Grenal. Então isso aí, sabe, eu discuto muito essas projeções assim. Mas, Ribeiro, se ele fica fora do Grenal, no outro jogo ele atua. É isso que eu estou te dizendo. Não há uma diferença de 5, 6, 7, 8 jogos entre um e outro, Ribeiro. Eu não sou especialista, mas eu vou usar uma figura de linguagem, tá? O departamento médico achou que o Dourado estava gripado e o cara tinha uma pneumonia. Eu acho que mais ou para menos por aí. leigo, eu acho que vale. É muita diferença. Não é uma diferença de 10 dias. É uma diferença de mais de um mês de erro de prognóstico. De mais de um mês. Ele era para voltar nas finais do Campeonato Gaúcho, tá bem, sentiu, ficar mais 2 semanas. Não, a partir de hoje, do qual já se disputou há 2 semanas na final do Campeonato Gaúcho, praticamente, é mais 3. Meneghetti, pelo amor de Deus. Você sabe bem, nós todos já tivemos lesões, correto? Mas eu não sou profissional de futebol, Ribeiro, é diferente. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. No processo de recuperação, muitas coisas acontecem. Ribeiro, eu quebrei o braço, o acho médico que- disse, tu vai ficar um mês de gesso. Fiquei um mês de gesso. Não, mas tu pode ficar mais se não fizer o tratamento correto. Mas não 3 meses, Então ô. tem alguma barbeiragem, hein, se Para ele não aí. fez o tratamento correto. Então, eu tô dizendo, tem algum erro aí. Ou o erro é do diagnóstico, ou o erro durante o processo. Ou o biotipo do jogador, Não, o corpo do jogador não reagiu Eu acho que da essa forma que o explicação, departamento médico... e essa explicação o departamento médico internacional dar. tem que dar hoje à tarde. Verdade. Tem que explicar hoje à tarde. Pronto, é isso. É isso que eu estou tentando dizer. Deve essa satisfação. Nós erramos o diagnóstico, o jogador não fez o tratamento adequado. Claro que ninguém vai dizer isso, porque o futebol não tem maturidade para se assumir erros. Né? Isso vale para médicos, vale para dirigentes, para treinadores e para jogadores. São raros os casos em que alguém assume o equívoco. Quando assume é para dizer, a responsabilidade é toda minha, de forma genérica, mas o treinador não diz assim, eu errei quando eu substituí o Ribeiro Neto pelo Daniel Oliveira. Errou mesmo. O treinador não diz isso. Não erraria, mas... O treinador não diz isso. Ele diz assim, Errou. não, até onde vai a sua responsabilidade, falando de tal? A responsabilidade é toda minha. É sempre genérico, é toda, é bonito isso aí. É do grupo mas eu todo. quero ver um treinador dizer o seguinte, eu errei quando eu tirei o Felipe Duarte para colocar o Ribeiro Neto. E no caso Eles não fazem isso. E no caso do departamento médico, ainda tem a questão, eles rolam muito a questão da ética e tal, né? Isso. Também Então, pra Mas é pior, sabe por quê? Porque abre um leque de especulações, Ribeiro. É muito melhor tu dizer de fato o que aconteceu pra gente não ficar aqui conjecturando. Já houve nas um erro ou redes não. sociais tinha torcedor do Inter me mandando, bom, se ele não voltou porque tá vendido. É. Eu já recebi isso no Twitter. Já abre margem para internacional. Mas o Inter tem bastante volantes, eu não sei por que vocês estão estressados com isso. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a chegada do venezuelano Seijas, que atrasou um pouquinho, o Salgado Filho teve fechado boa parte da manhã hoje, né? E o jogador já está no Beira-Rio, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Grêmio tem pontuação de líder neste Campeonato Brasileiro, mas o torcedor parece não confiar no time. O som da Arena do Grêmio incomodou. No final do primeiro tempo, quando o jogo com o Flamengo ainda estava empatado, a torcida se manifestou contra o time. Para Roger, as vaias não foram legais e atrapalharam. A gente sabe que precisa resgatar principalmente a confiança do nosso torcedor. E isso, em alguns momentos, acaba fazendo pesar um pouco. Né? Tu domina apertado pela ansiedade de querer acertar, tu erra um passe mais simples. Isso com a confiança dos resultados e das boas situações e retornando a nossa confiança com o nosso torcedor passa. Essa desconfiança pode ser interpretada da seguinte maneira. O torcedor ainda não esqueceu os resultados ruins do Grêmio no Gauchão e na Libertadores. Para o torcedor, a gente sabe que quando vai ao estádio, às vezes quer o placar de 3, 4-0, mas a gente sabe que 1-0 é os mesmos 3 pontos que vai ser somado na tabela. Por um momento, no segundo tempo, no final, o torcedor ensaiou ou até vaiou alguns lances, mas depois o torcedor teve um lance, se eu não me engano, naquele que não sei o que deu com o Marcelo Groy, que a bola acabou passando na trave, eu tirei para lateral, o torcedor ali começou a cantar, eu acho que até incentivou a gente. Nas últimas semanas, se falou muito sobre o comportamento do time do Grêmio nos momentos de pressão. É um debate que ganha força na medida em que o prejuízo causado pelas vaias é admitido. A vaia deles é sinal de que a coisa não está dando certo. E a gente quer melhorar, né? Então a gente se torna um pouco ansioso com isso, queremos resolver logo. Às vezes, a cabeça de um ou outro quer resolver tudo sozinho. Claro, não é o caso do nosso time.
mas que dá um pouco de nervosismo, dá. Em 2 rodadas, a campanha no Brasileirão é interessante. Uma vitória em casa, essa contra o Flamengo, e um empate fora com o Corinthians. Um começo com bom aproveitamento, mas que para os torcedores não é suficiente. Claro que vaiar é normal, mas deu uma amostra de que estava junto com a gente, sabendo da dificuldade e da necessidade que era a gente somar os 3 pontos dentro de casa. Se há dúvidas sobre o que a torcida está pensando, o jeito é vencer. Com mais vitórias, não vai ter vaia nem desconfiança que abale a equipe. É claro que o torcedor não vaiou especificamente pela atuação contra o Flamengo e muito menos pela sequência do Campeonato Brasileiro, que é saudável e, do ponto de vista de matemática, é boa. Um empate fora, uma vitória em casa, o Grêmio faz uma tabela interessante. Nessa amostragem ínfima, bem pequenininha. Contra Corinthians e Flamengo, né? É. Então, o torcedor do Grêmio está vaiando pelo que ele viu contra o Rosário. O torcedor do Grêmio está vaiando pelo que ele viu no Campeonato Gaúcho, no jogo lá em Caxias, especialmente, pelo planejamento equivocado. O torcedor não está vaiando pelo Grêmio contra o Juventude na Arena, que ali o Grêmio foi vibrante. E eu acho que isso falta ao time do Grêmio e acho mais, um pouco mais longe. Eu acho que o Roger, que é um treinador promissor, está começando a sua trajetória agora, vai fechar aí daqui a uns dias 1 ano em time grande. Não fechou ainda, eu acho, né? 1 ano. Está fechando por agora, né? Está fechando agora, acho que é em maio, ele né? pegou bem no início do Brasileiro. Eu acho que maio, terceiro junho. jogo. Terceiro. Eu acho que o Roger vai ter que mudar um pouco o seu comportamento como treinador. E eu acho que ele está em tempo de mudar. E isso não é demérito que ele tem que fazer essa mudança. Eu acho que ele tem que agregar ao seu estilo de técnico um pouco mais de vibração. Ele é muito monotônico, na minha opinião. E acho que em alguns momentos decisivos ele se acabrunha, e a palavra é essa, ele é dura, ele se esconde no reservado. Foi assim naquele Grenal do Beira-Rio do ano passado. Ali foi a primeira vez que me chamou a atenção isso. O Roger, diante da dificuldade, ele sucumbe como time do Grêmio. E acho que é uma mudança no seu perfil, na sua vibração. Ele pode tentar contagiar o grupo. Não vai resolver. O time do Grêmio hoje não tem lideranças. É um time que sucumbe quando pressionado, mas pode ajudar e pode atenuar o problema. Sabe o seguinte, eu ainda acho, eu me lembro que alguns vídeos mostrados, especialmente no ano passado, e algumas vitórias importantes do Grêmio, demonstrado nos bastidores um Roger vibrante e tal, no grande círculo, conversando com os jogadores, né, usando um tom mais forte para falar. Mas a gente sabe que quem conhece o Roger, como a gente conhece, o Roger não tem esse perfil. Agora, tem uma diferença, companheiros, entre o Roger, Daniel... Que dá perfil para um jogador. Não, mas não é. Tem ou não tem? É que tem uma coisa assim, ó. Tem o Roger que precisa parecer ser algo externamente. O que é externamente? Quando ele está no reservado, quando ele está dando entrevista, né? Quando ele aparece para o grande público. Esse é um modo de você demonstrar a sua personalidade. Né? A outra é internamente. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, se o Roger, quando dá entrevista, né, parece intelectual, tem uma linguagem moderna e coisa e tal, ou se daqui a pouco no reservado ele fica assim, né, um pouco macabrunhado, como diz o Berenguete, tudo bem se ele internamente for um cara... Tudo bem não. No reservado, tudo bem não. Eu não concordo contigo. No reservado, ele tem que ter uma postura mais positiva. Mas o que mais importa é saber como é que ele trabalha internamente. Não, discordo de ti. Porque quando ele tá no jogo... Tudo bem que uma coisa é tu comparar o Roger na coletiva com o Roger de dentro do vestiário. Mas me interessa o Roger nos 90 minutos na beira do campo. E quando o jogo aperta, quando fica difícil, pra mim ele se esconde. Ele vai pro reservado, ele quase não sai da casa-mata, Ribeiro. Pois é, mas tu sabe muito bem, né, que isso aí até é estatístico, né? O percentual de interferência do treinador na beira do campo é mínimo, Berenguete. Não sei. É mínimo. Os caras quase escutam o técnico lá. Mas se tu tem um time que já é frio em campo e que não tem liderança, mais ainda um treinador que consiga sacudir esse time. Mas aí é o seguinte, eu acho que esse time vai continuar sendo frio. O Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, tinha um Cuca, que todos diziam que era um mortofol. É um cara que não era um agitador, não vibrava. E olha como é que foi o título do Atlético Mineiro. A torcida abraçou o discurso porque via a raça do time e definiu o slogan. Mas aí o quê? Aí o Cuca era... Só terminando. E adotou a postura do eu acredito. E o Cuca era um cara que não era sanguíneo como treinador. Nunca foi. Assim, ó, nós temos assim... Então o time é o seguinte, ou tem ou não tem. Mas aí eu discuto um pouco isso também. Quantos treinadores a gente tem assim? Vamos dar exemplos assim que a gente conhece e são da nossa terra aqui. São sanguíneos, tá?
Celso Rotti, Filipão. O Muricy é um cara sanguíneo, o próprio Argel é um Abelão. cara... Abelão. Não é daqui, então, mas são caras, né, até truculentos algumas vezes, né? Então, Não, truculentos não. Fazem... Às vezes o Muricy, às vezes... Não, acho que truculento é forte. Não, São mal-humorados, azedos. Ácidos. O cara abandonar o banco de reserva se o vestiário terminar o jogo é brabo, não. É difícil achar A pior é a direção que não faz nada, né, Daniel? Pois é. Aí, Cláudio Duarte era assim, né, talvez mais interno do que externo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que importa, talvez, é que se tem essa intensidade emocional, epidérmica, em momentos pontuais. Porque não adianta também, Meneghetti, tu ter assim, um treinador que fica se debatendo na beira do gramado, entendeu? E não tem Ninguém quer ator de teatro. Eu não quero ali que seja dramaturgia na beira do campo, não é isso que eu estou defendendo. Em alguns momentos, eu acho que o Roger tem que ser assim. Tem que mudar um pouco. O que a gente vê, o que a gente não vê dentro do vestiário é o que a gente imagina. E eu só posso avaliar o Roger dentro do vestiário pelo que eu vejo do time dentro de campo e pelo que eu vejo dele, ou à beira do campo ou nas entrevistas. Mas aí tu tem um outro componente, que é o que a gente já diagnosticou faz tempo, que é o perfil do grupo do Grêmio. E o Roger não vai conseguir, tu acabou de dizer isso, o Roger não vai conseguir, sendo epidérmico ou não na beira do gramado, fazer o Luan da carreira bandeira do escanteio, não vai, entendeu? Não é do biotipo do jogador, né? Não é do Douglas, Ribeiro, o que eu quero discutir é o seguinte, Ribeiro, não é. Ribeiro, quando o Internacional foi jogar o Mundial contra o Barcelona, o que a direção do Internacional fez? Pegou as lideranças, dá um exemplo, tá? Um exemplo máximo da história do Internacional. Pegou as suas lideranças, Fernandão, Klemer e Arley, se sabe que o Bolívar também era uma liderança, e junto com o presidente Fernando Carvalho, iam uma vez... um pouco de manhã, um pouco de tarde, de noite, no quarto jogador para conversar, mostrar a importância do jogo. Além de todo o trabalho que é feito coletivamente, se fez um trabalho individual com as lideranças, tá? Por que o Roger não pode pegar os jogadores que ele acha que tem esse perfil, como o Edinho, vou citar, como o Edinho, como talvez o... pois é. Aí é que tá. Então tem uma barbeiragem também da direção do Grêmio que montou esse perfil de jogadores e não pensou nisso. Aí é que tá. Wallace, né? O Wallace vem para reforçar a defesa, mas porque Ele é xerifão? Sim, era capitão do Flamengo. Isso é verdade. O Michael, com todo respeito ao Michael, ele é o capitão do Grêmio, mas ok, tá, tudo bem. Mas Ribeiro, são jogadores líder. diferentes. São jogadores diferentes. O Wallace, o perfil do Wallace em campo, não estou discutindo técnico, o perfil dele é diferente do perfil do Michael. Mas depois a gente vai falar sobre o Wallace. Eu só quero dizer o seguinte para vocês. O mais importante, tá, é que seu Grêmio está... Pega então o Edinho, o Marcelo Oliveira, pega esses jogadores, são os mais experientes. O Douglas não tem muito perfil. Pega 3 ou 4 jogadores e faz uma reunião clara para... Tá dificuldade. Claro, tá sim. aqui, ó. Cadu, e reúne e diz assim, gente... O nosso time tá sucumbindo quando pressionado, é um time que não sabe jogar mata-mata, nós temos uma Copa do Brasil pela frente, nós temos que sacudir essa gurizada, seja o Luan, seja o Juliano, que já não é mais tão moço assim, já está numa idade, já tem uma certa experiência, e sacode sim, tem que tentar, Ribeiro. Mas tu não pode fazer diante do problema, é não fazer nada. Tu tem que tentar. Por isso que eu acho que a direção do Grêmio está se movimentando, diagnosticou isso aí e vai contratar jogadores com um perfil diferente. Quais os jogadores que tu citou? Marcelo Oliveira. Não, parei. Marcelo Oliveira, Edinho. O Maicon, bota o Maicon, que é capitão da equipe. Edinho, reserva. Marcelo Oliveira, indo para a reserva. Douglas foi para a reserva. Tá, e aí... Dentro de campo não tem. Aí tu não faz nada, então. Não. Tinga do Cruzeiro era reserva e era líder de vestiário. Mas não era só ele, Ribeiro. Esse é que é o detalhe. Aquele time do Internacional, citaram 3, 4 jogadores, só que era todo o time. Tu pega as imagens dos bastidores do Inter antes de começar o Mundial, os caras desciam do ônibus dizendo que iam ganhar o Mundial. Tu não vê isso, eu não vi isso, ou ninguém bater no peito e dizer nós vamos ganhar do Rosário Central. Não teve isso. Eu discuto não esse teve tipo isso. de Teve situação. o presidente do Grêmio que falou isso e Internacional em complicou, 2010 se vestiu de fraque, cartola, lotou o estádio Beira-Rio. Viu a mesma coisa. É outro grupo de jogadores. Era outro grupo de jogadores e o Inter já tinha vencido o Mundial.
O Inter já tinha vencido o Mundial e aí subiu nas tamancas. João, quer participar do nosso debate? Diga lá, João. Não, só para completar sobre as lideranças, o Grêmio tem no Maicon, o principal líder do vestiário, e seu braço esquerdo, já que ele é canhoto, é o Marcelo Oliveira. É um cara que também sempre é ouvido, mas tem outros jogadores importantes que acabam participando das decisões. Por exemplo, o Douglas, pela experiência, ele sempre é ouvido sim, mesmo agora na reserva. E tem um cara que a gente acaba não comentando tanto, que é o Marcelo Groi, que está há muito tempo no clube, não tem esse perfil todo de uma liderança, de um cara que fala com todos e que transparece isso no campo. Só que o Groi, pela experiência que tem no clube, também é um atleta ouvido. O Juliano, pelas informações que eu tenho, ele fica no meio termo. É um atleta experiente, que tem voz ativa no vestiário, mas que não é o principal líder de todos. Tanto é, e estes são os principais, esses são os caras que conduzem o vestiário tricolor. Tanto é que por vezes chega a se confundir ou dizer que existe um racha no vestiário entre os mais velhos e os mais novos. Mas o que de fato existe no campo existem lideranças, a principal delas é o Maicon e o Marcelo Oliveira, seu braço esquerdo, já que ele é canhoto, e outros dois são muito ouvidos, que são Marcelo Groi, pela experiência de clube, e o Douglas, porque já está com o cabelo branco. Mas todos eles, com exceção do Douglas, têm a fala mansa, tranquilidade. Ninguém pra bater no peito na hora do vestiário. Mas tu não tem que berrar. Tu também não tem que berrar. Tu tem que mostrar isso dentro de campo. Tu pode falar manso e comer a grama. Então, a gente citou o Inter de 2006. O Fernandão tinha fala mansa, mas era uma liderança, era diferente, era de empolgar. Pega o discurso do Fernandão no vestiário. Quem é que faz isso no Grêmio? Não tem. Não tem esse jogador. Vamos lá, Ribeiro Neto. Às vezes dá sono, né, cara? E faz palhaço, o cara tem que dormir bem. Isso aí é inegável, Meneghete, tá? A criatividade desse gancho foi um negócio impressionante. É que eu tô vivendo uma fase impressionante. O Brad Pitt dos Pampas está cada vez melhor. Preste muita atenção nessa informação que vou passar agora. Isso vai mudar a sua vida. Você sabia que seu colchão pode ser o responsável por suas dores e cansaço diário? Se você tem problemas de coluna, como hérnia de disco, bico de papagaio, lombalgia, não pode deixar de conhecer esse produto revolucionário desenvolvido dentro da Universidade Fevale. O colchão bioanatômico da Sonotec é indicado por vários profissionais da área de saúde. Ele proporciona conforto e ortopedia garantida. O vídeo da pesquisa realizada na universidade. Toca a ficha aí. Em matéria de colchões, muitas invenções já foram oferecidas no mercado, mas com péssimos resultados. Com essa motivação, na área de engenharia da Universidade Fevale, o fisioterapeuta André Rocha desenvolveu uma pesquisa científica para colchões adequados às características ortopédicas dos seres humanos e aplicadas nos colchões bioanatômicos da Sonotec. A tecnologia que desenvolvemos utiliza as diferentes medidas de peso e tamanho de cada região do corpo, calculando a resistência adequada para cada pessoa. Deste modo, ombros e quadris são acomodados ao deitar, conforme as dimensões próprias que apresentam. Com essa tecnologia, os colchões bioanatômicos da Sonotec proporcionam um alinhamento da coluna. Com a coluna alinhada, diminui a movimentação na cama e o sono não é interrompido. O disco intervertebral é reidratado e cada dia começa com mais disposição e sem dores na coluna. Legal, né? Estamos aqui com o Dr. André Fernando da Rocha, fisioterapeuta e membro da Sociedade Brasileira do Sono. Dr. André, por que os colchões convencionais prejudicam tanto a coluna e o sono? Boa tarde. Boa tarde, Ribeiro. Amigos de casa, tudo bem? Conforme mostrado no vídeo, o corpo humano possui pesos e dimensões diferentes. Aproximadamente 50% do corpo está na região dos quadris e apenas 30% na região dos ombros. Isso ocasiona a torção e a inclinação da coluna vertebral. Agride os discos, músculos e, consequentemente, os nervos, acusando dores e interrompendo o ciclo do sono. Então, alinhar a coluna durante o sono traz inúmeros benefícios. Alivia as dores no nervo ciático, relaxa a musculatura e evita a quebra do ciclo do sono. Se você quer ter uma vida saudável, precisa dormir bem. Dormir bem é fundamental para viver bem.
Ribeiro. E chega de sentir dor e dormir mal. Ligue agora mesmo para o número que está aí na sua tela. Agende uma visita sem compromisso com um dos consultores de saúde da Solotec. Os consultores Solotec atendem no horário que você desejar e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ligue agora 51 3062 9090. Repetindo, 51 3062 9090. Chega de sentir dor e dormir mal. Ligue já, 3062 9090. Menega. Obrigado, Ribeiro Neto. O João Batista, teve coletiva hoje no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o venezuelano Seijas, mas teve coletiva de goleiro hoje lá, né? Exatamente. Sabe o seguinte, o Danilo Fernandes, ele chegou no Inter, teve um período de adaptação um pouquinho maior, o Alisson jogou na última partida, na primeira partida do Campeonato Brasileiro, e o Daniel Pavan, preparador de goleiros do Inter, disse que ele sentiu um pouco logo na chegada. Eu perguntei para o Danilo Fernandes lá em São Paulo, e ele revelou, olha, que o frio, ele estava acostumado com calor em Recife, o frio prejudicou demais, ele não estava conseguindo ter um tempo de recuperação. Mas a partida que ele demonstrou diante do São Paulo provou que ele está em condições para ser goleiro do Inter. E ele falou sobre isso na sua entrevista coletiva e já projetou o duelo contra o Sport na quinta-feira, 4 da tarde, aqui no Beira-Rio. Seu ex-clube fala Danilo Fernandes. Sempre bom estrear bem e estrear vencendo, né? Foi uma estreia bacana, mas passou. Já comemorei com meu filho depois do jogo, fazia tempo que eu não via ele. Então já passou, outro jogo agora, outra história. Enfrentar meu ex-clube tão rápido assim, né? Rever os amigos é legal, mas amigos fora do campo, né? Ali dentro do campo vai ser uma batalha, vai ser uma guerra, onde estamos jogando em casa e temos que fazer o nosso dever. Um campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, dentro de casa a gente não pode perder ponto, né? Tá aí, Danilo Fernandes, goleiro titular do Internacional. Só um último detalhe também nesse assunto sobre goleiros. Eu e o Felipe Duarte já trabalhamos essa notícia ainda no final de semana na Rádio Bandeirantes. O goleiro Muriel nem foi para São Paulo, ele treinou hoje, estava participando da atividade, mas a tendência é que o Muriel seja emprestado e tanto o Jackson quanto o Kehler, dois goleiros que surgiram recentemente da base, eles comecem a ganhar mais chances e o Muriel saia do Beira-Rio. Um homem desse tamanho aí, como o Danilo Fernandes, ele tá com frio, então, Um homem desse tamanho, tem mais de 1,90 m, tá com friozinho. Para com isso. Tô brincando com o Danilo Fernandes. E é normal que o sujeito venha do Nordeste, onde ele ficou lá, não sei eu, 5, 6 anos no Nordeste, e venha para o Rio Grande do Sul, ainda pegou a semana mais fria do ano até agora, então é normal. Sorte, sabe por quê? Porque o jogo foi fora, foi em São Paulo. Não, ano passado nem teve inverno aqui no Rio Grande do Sul. Ele veio e tem frio. Eu usava casaco grosso de brincadeira. Quero dizer que quero reiterar que a reposição encontrada pela direção do Internacional, na minha opinião, foi a melhor possível e foi a viável. É claro, talvez tivesse goleiros mais qualificados. O Inter negociou antes com outro goleiro, o Everton do Atlético Paranaense. Mas o Danilo Fernandes é muito mais goleiro que ele. Também acho. Foi o Danilo Fernandes, na minha opinião, isso eu dizia antes de vir para o Internacional, que é um baita do goleiro, em que pese, eu não acho que ele tem o nível do Alisson, por isso que o Alisson está indo para Roma e é o titular da seleção brasileira. Aliás, a linha de chegada de um e de outro, eu acho que é diferente. O Alisson será melhor goleiro que para mim já é, que o Danilo Fernandes. Mas a atuação dele, mas não é só pela estreia. O Campeonato Brasileiro que ele fez no ano passado, começou bem. Ele foi muito bem. Começar assim é ótimo. E ele é um baita goleiro. O Inter foi bem, além de escolher um bom goleiro, foi bem na negociação. Essa defesa aí foi fantástica. Porque a multa rescisória dele com o Sport era altíssima, era 4 milhões, se não me engano. Mas ele ia ficar sem contrato em dezembro, né? E aí o Inter chamou o empresário para si, deu um xalalá no ouvido do empresário. Eu acho que também o clube foi inteligente, vai perder um jogador e tal. Muito bem. Fazer uma o Inter composição. tem uma excelente relação com o Sport. Basta ver que há pouco tempo foram jogar lá o Mike, que depois veio para o Audax, o Lucas Lima, que depois foi parar no Santos. Então, o Inter sempre teve uma boa relação com o time também. Não conseguiu tirar o Richelli de lá, em 2013, 2014. Ainda bem. Pode levar o Muriel, de repente, né? Olha... Como tu é maldoso, cara. Tu não aprende mesmo. Não posso tu não falar. aprende mesmo, né? Quer dizer, aí tu fala agora o mal... Ribeiro, o João Batista Filho acabou de dizer que o Inter tem vontade de negociar o Muriel. O Sport perdeu um goleiro. Tu não aprendeu com o Alisson reposição. ainda? Eu acho que o Muriel tem que jogar. Eu acho que a saída do Muriel do Internacional é boa, principalmente para ele, Muriel. Claro. O Muriel seria um grande goleiro para ser reserva do Inter.
Seria um goleiro para dar tranquilidade à reserva. Agora, eu acho que para ele, nesse momento, é bom sair. Exatamente, ele não foi bem na Portuguesa aquela vez. Foi. Pô, aí o Internacional disse, pô, para aí, esse Muriel me serve. Repatriou o Muriel, não deu certo. Porque acho que o ambiente tá carregado para ele. A responsabilidade de substituir o irmão pesou. E é por causa da família mesmo. É um peso a mais. Tu tem que ser como o irmão é complicado. Aliás, se ele pudesse jogar num clube do exterior, da Bélgica, por exemplo, da Turquia, eu acho que seria bom para ele também. E mais um ponto pro Muriel sair do Inter. A relação desta gestão, desta direção com o empresário dele, que é o mesmo do Alisson, está completamente desgastada. Então, João, diga lá. Não, sobre esse assunto também que o Daniel falou, sobre o esporte e reforços e tal, goleiros, há pouco, hoje pela manhã, teve uma entrevista coletiva lá na Ilha do Retiro, em que os dirigentes prometeram 5 reforços para o Campeonato Brasileiro, dentre eles a Genor, goleiro ex-Inter, que está indo para o esporte. Muito bem. Já escolheu o nome, João, ou não? Eu quero saber se escolheu o nome ou não, essa é a pergunta, é sim ou não? Já? Andrés está descartado. É uma menina. Me disseram que estava entre Andrés e Nicolás. Está. Hein? Andrés e Nicolás, não? Não. Que sacanagem. Até porque é menina, e Andrés está em Porto Alegre, só para te avisar. O D'Alessandro está em Porto Alegre? Fazendo tratamento médico, né? Não, ele veio visitar amigos. Ele está no DM, mas veio mais para visitar amigos. Fica até o dia 29 aqui, está num hotel conhecido. Vou dizer no ar, inclusive, alô Tuti, né? Estamos aguardando a resposta aqui. Tenho certeza que o D'Alessandro não vai pipocar e vai nos visitar aqui, Meneghete. Muito bem, voltaremos em seguida com os donos da bola aqui na Band. Até já. Cadu já está aqui conosco, acompanhou a chegada do venezuelano Seijas. Como é que foi? Muitos torcedores do Salgado Filho, Cadu, boa tarde. Sim, boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos. Como já era de se esperar, até pelo alto investimento que foi o Seijas, a torcida colorada compareceu em cerca de 50 torcedores, a gente já está vendo aí nas imagens, fazendo muito barulho desde cerca das 9h30 da manhã, porque esse era o horário inicial de chegada do Seijas. Mas como o aeroporto aqui em Porto Alegre ficou fechado por causa da neblina, o voo atrasou e como ele desembarcou também no terminal 2 do aeroporto, ele teve que fazer o deslocamento do terminal 1 para o 2, então por isso que demorou tanto. Mesmo assim, os torcedores continuaram lá, fizeram barulho e esperaram pacientemente pelo Seijas, que ainda não tem data para ser apresentado. O Seijas foi lá, falou com a torcida, tirou fotos, tocou junto com um instrumento ali com a torcida, vestiu o boné do clube, atendeu torcedores, fotografou. Aquele procedimento tradicional quando chega um jogador badalado na dupla Grenal, e depois o Seijas foi tratar procedimentos da sua vida pessoal aqui em Porto Alegre. Legal ver o torcedor recepcionando, mas eu vou contar uma de bastidores agora, né? Ainda bem que o Inter divulgou o horário para o torcedor ir festejar, para a imprensa receber. Isso não seria divulgado. O Bruno Ravazoli ontem conversava com um dos dirigentes do Inter e perguntou: que horas chega o Seijas? Não vamos divulgar. Aí o Ravazoli disse o seguinte: mas peraí, é a principal contratação do Inter para o segundo semestre, jogador que pode ser recepcionado no aeroporto, vocês não vão divulgar. Aí o cara disse: é verdade, tá bom, é 9h30. Olha aqui, ó. Que bom, parabéns para o Inter, divulgou, legal. Certamente os torcedores, na sua maioria, aproveitaram que nós estamos em greve no sistema educacional estadual, né? É a turma do trabalho, esse trabalho de tarde, ô Ribeiro. Aproveitaram que estavam de folga de manhã e foram lá receber o Seijas. Teve bastante gente toda manhã. Sabe o que eu ia dizer? Que isso aí, o termo que eu queria usar é que seria uma idiotice, mas eu não vou usar idiotice, eu vou dizer que seria uma barbeiragem para ser tênue, assim, porque, vem cá, talvez a principal contratação do Internacional, acho que, não sei se no ano, hein? Não sei se no ano. A expectativa é essa que você tem em cima desse jogador que a gente acompanha, especialmente no Santa Fé. Se não vier o Nico Lopes, é o Seijas a maior contratação. Se vier o Nico Lopes, e aí o Inter quer só negar essa informação. Não. Quem pensou, ou melhor, quem não pensou nisso, está no lugar errado. E pela lacuna que ele veio a preencher, porque ele é um meia, a princípio vai vestir a camisa 10 e teoricamente é o substituto do D'Alessandro. Ele chega, faz exame médico e tal, assina o contrato, e aí como é que é a rotina dele? Já viaja? Ele já viaja para a Copa América, né? Que ele vai disputar a Copa América pela Venezuela. Agora, acho que não treina, porque porque outros jogadores já se apresentaram. Não tem essa informação. Ele vai agora até amanhã, outro trabalho. dia. A mulher dele já veio a Porto Alegre, já escolheu a escola para o filho, não sei se é filho ou filha que eles têm. E o local tem data para chegar aqui? Depois? Assim que a Venezuela for eliminada da Copa América. A Copa América vai até o dia 23 de junho. Se a Venezuela for até a final, o Seijas só estreia pelo Inter no final de junho. Daqui a um mês. Tem entrevista dele aí, né? E sim, o Seijas falou, como tinha um grande número de repórteres, a imprensa estava lá em bom número, o Seijas conversou e deu suas primeiras impressões sobre essa chegada nele ao Inter, que ele classificou como o maior desafio da carreira. Saludos, un placer a todos, la verdad.
contento, no me esperaba esto y agradecido con la gente que se tomó el tiempo. Yo espero devolver esto en cancha, que es la única manera que ellos quieren, ¿no? Seijas, é o seu maior desafio atuar no Internacional, o maior desafio da carreira? Sí, totalmente, pero también me agarra en el mejor momento de mi vida, tanto deportivo como en lo personal. Entonces por eso la verdad cuando llegó la propuesta no lo dudé porque sé que es una exigencia importante, pero también sé que estoy en un lindo momento para afrontarlo, ¿no? Te apresenta, Seijas, para o torcedor as tuas características e também quais funções do meio-campo em quais funções você pode atuar. No, es difícil hablar de uno mismo. Puedo decir que el compromiso siempre va a estar. Hay algo que aprendí cuando estuve en Argentina formándome, es que las ganas y esa garra siempre tiene que estar. Tú puedes jugar mal o bien porque es normal, pero nunca bajar los brazos y creo que acá se identifican mucho con ese fútbol, entonces eso es un compromiso que siempre voy a tener. Después en el mediocampo, cualquier posición, ¿no? En la selección, en el mismo Santa Fe siempre he estado abierto a muchas cosas, aunque obviamente lo que más me gusta es la labor ofensiva, ¿no? Seijas, uma mensagem para a torcida que veio te receber aí com tanta festa. No, que muchas gracias, muy obrigado. La verdad que espero poder devolver toda esa confianza dentro del campo, que a la final es la mejor manera que uno puede como jugador hablar, ¿no? No 4-4-2, eu imagino que ele jogasse como quarto homem pela esquerda, aberto ali, curtindo uma de 10, 10,5, né, como jogou no Santa Fé. Na linha de 3, no 4-2-3-1, ou centralizado ou também pela esquerda. Estou imaginando Aí isso. jogaria centralizado. E se repetir o esquema do Morumbi, ele pode atuar na função do Fabinho, como um volante pelo lado esquerdo. Ele faz todas, né? No meio campo ele faz Não, todas. mas peraí, como volante está dizendo na linha de 3. Porque o Inter no Morumbi jogou com 4-3-3, né? Tá. 3 volantes, 3 atacantes. O Fabinho jogou como volante pela esquerda Isso. no tripé. Ele jogaria ali, naquela função. Mas ele chega com muito mais qualidade à frente do que o Fabinho, né? Lógico. Mas eu ainda repito, acho que ele não é o 10. Eu também, mantenho a minha posição. Mas o Argel já falou aqui que ele não é o Arangues. Não sei porque vocês teimam nisso, rapaz. Se o treinador que vai dirigir ele disse, não, ele não é o Arangues. Vocês lembram quando o caso do Ribeiro, o Felipe falou, na verdade, sobre não ser o 10, provavelmente numa referência ao que seria o D'Alessandro. Exatamente. Não, eles vinham falar do Arangues aqui, eu só que me antecipei. Eu sei disso. Não, aqui ele não é o Arangues por característica. Eu só acho que ele tem um perfil do Arangues do ponto de vista de jogador de combinação de jogadas. O Arangues não tem, por exemplo, a conclusão como seu ponto forte. Até chuta. Fez gol de fora da área, inclusive no Internacional. O Seijas tem um chute, ele gosta de chutar de fora da área. O Seijas tenta mais a vitória pessoal do que o Arangues, mas o Arangues joga nessa linha do meio-campo um pouco mais para trás e o Seijas um pouco mais para frente. Eu acho uma boa contratação, também acho. Mas está me lembrando aquela situação da contratação do Gavilã, quando veio do Newcastle. E aí o Inter anunciou como um meia. Anunciamos um meia, o meia Gavilã paraguaio. O cara chegou no aeroporto assim, não, eu sou volante. Esse tipo de percepção a gente teve vendo o Santa Fé e o Seijas. Talvez eu esteja Não, o que ele quer dizer é que tu não viu o Seijas jogar ainda. O Santa Fé eliminado pelo Inter no ano passado tinha um 10. O nome dele era Omar Pérez, argentino, carequinha. O Seijas era o volante pelo lado esquerdo. Aliás, perdeu espaço porque brigou com o treinador. Baita jogador, o carequinha. Interessante. Baita jogador. Tá no Santa Fé ainda, né? Jogou essa Libertadores como reserva. Brigou com o técnico e foi para reserva. Como reserva. É um baita jogador. Ô, João, tem interatividade aí sobre o Seijas? Tem, eu só quero dar alguns detalhes. Ele faz exames médicos hoje à tarde, volta, vai para os Estados Unidos e disputa a Copa América. Como a Venezuela não deve passar para a próxima fase, vamos colocar aqui que passe, mas que numa previsão otimista, ele já estará, essa é a expectativa da direção colorada, à disposição tão logo a janela de transferências esteja aberta e aí, a partir do dia 20, ele já pode atuar, claro que sem um período de ambientação aqui em Porto Alegre, mas estrearia contra o Coritiba fora de casa, tem aqui dia 23 de junho, às 9h30 da noite, lá no Couto Pereira. Caso contrário, vamos colocar isso numa situação hipotética, que a Venezuela vá para a final, ele pode estrear no Clássico Grenal. Começo de julho. Mas não vai acontecer, tá? Lamento dizer aos nossos telespectadores venezuelanos que a Venezuela não deverá estar na final. Tu já colocou um deverá, viu? Então seria na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Clássico Grenal. A Venezuela tem a pior seleção
da América. Só isso. E já foi pior, tá, Meneghete? Melhorou bastante. Não, melhorou. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Vou me despedir do Cadu aqui. Cadu, bom almoço pra ti. Obrigado. Almoço ainda não, né? Tem que fechar a matéria pro Band Cidade a partir das 10:07, mais detalhes sobre o Luiz Manuel Seiras. Muito obrigado, tá? Tá certo. Então, Vou lá, bom então. almoço pra ti, bom descanso. O Grêmio tem zagueiro xerifão agora, então, João? É isso? O Grêmio tem zagueiro xerifão. O Wallace desembarcou no aeroporto Salgado Filho, 28 anos. Ele não quis mais jogar no Flamengo e vem pro Grêmio. Contrato. Ele foi comprado, não é empréstimo, 3.200.000 reais. O Grêmio pagará parcelado este valor e ele vem por um salário de mais ou menos 200 mil reais mensais. O Wallace, novo jogador do Grêmio. O Grêmio também não divulgou o horário de chegada do Wallace, mas aí a situação foi outra, né? Foi questão de segurança, né? Foi temor de que, como a torcida do Inter já estava no aeroporto, que quando o Wallace saísse do setor de desembarque, desse de cara com o torcedor do Internacional. E aí poderia ter até algum tipo de agressão. Mas que coisa incrível, né? Eu poderia haver uma preocupação, por exemplo, da segurança do aeroporto, né? Imagine a torcida do Grêmio esperando o Wallace e a torcida do Inter, o Seiras, só que não havia torcida do Grêmio. Não, e aí o que o aeroporto fez? Os seguranças do aeroporto levaram o Seiras para o terminal velho e o Wallace desembarcou no terminal novo. Exatamente no mesmo momento. Não era o mesmo voo. O Wallace, zagueiro do Flamengo para o Grêmio por Ribeiro Neto. Eu acho que é um jogador que pode agregar com um pouco mais de personalidade, embora não seja para mim um xerifão. O Grêmio contratou para agregar, né? Não, e eu acho que até não sei se será titular, se o Grêmio contratar o jogador que eu quero que o Grêmio contrate. Né? Quem é que tu quer? Eu queria um irmão. Tá, tu não tem um nome, tu tem um perfil. O perfil. Entendi. Já falei, o Lugano jovem, algo gay, o 4. O Zeballos não joga na zaga? Ceballos, lateral direito. Ceballos. Não joga na zaga, assim? Não. O Zambrano, que estava nas cogitações, Zambrano. Esse joga. Zambrano, hoje eu li num site alemão que o Olympiacos da Grécia está interessado nele e o Valência da Espanha, além do São Paulo e do Grêmio. E o Diego Polenta se lesionou, viu? Tu vê. Hoje de tarde sai uma avaliação médica lá no Nacional de Montevidéu. Torce no joelho. Aí é brabo. Bastou o Grêmio ter interessado no jogador, o jogador se machucou. Eu entendi jogando aí semana passada ainda. Pela Libertadores da América. Polenta. Tá, não vai criticar o nome do... O último que nós criticamos o nome é um dos melhores zagueiros de atividade do futebol brasileiro e joga aqui na terrinha, aqui na aldeia. Ele atende por Pedro Jeromel. Tá bem, mas vamos... Todo mundo aqui... Eu sei o nome de remédio, mas vamos chamar ele de Diego Polenta. Só isso, só. Não, para aí, Ribeiro. Vai virar polentão, velho. Para com isso. Diego Polenta. Uma coisa tá bem... Nome, sobrenome e tal. Passarela era uma piada também, né, Ribeiro? Zagueiro com nome de Passarela. É um horror, né, pra zagueiro esse nome, né? Zagueiro não pode ter nome de Passarela, né? Um lateral chamado Avenida. Tem que ter o nome lá seu, de Cone, Muro, Passarela. E foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. No mundo. No mundo foi baixinho, Passarela. né? Baixinho. Mais essa. Fale mais de Wallace pra nós, João. Não, tem um detalhe interessante. Na metade do ano passado, o Wallace, que é um cara que gosta muito de ler, ele pagou, a gente até repercutiu isso mais cedo na Rádio Bandeirantes, porque é um assunto interessante. O Wallace, ele pagou uma biblioteca para os jogadores das categorias de base do Flamengo. Do próprio bolso, ele financiou, pagou uma quantia interessante para que todos os atletas pudessem ler. E ele, como gosta de ler, ia lá na base e incentivava os mais novos para que eles também tivessem o gosto pela leitura, Meneghete. Olha, isso é elogiável. A atitude dele, em primeiro lugar, o interesse dele pela literatura. Elogiável. Mas mais elogiável ainda é ele bancar do próprio bolso uma biblioteca para as categorias de base do Flamengo. O que eu acho lamentável para o clube, né? Precisar um jogador ter que bancar uma biblioteca para a categoria de base. O Flamengo, né? O Flamengo tudo é meio possível, né? O Mengão, né? O Mengão é o problema. É elogiável isso aí. Não vamos ridicularizar o Wallace porque ele lê. Não, que se o Flamengo... O Hervé já era um jogador médico, entendeu? Cara, o Hervé era médico. Figueroa. Vamos citar bons exemplos, né? Figueroa citava Pablo Neruda, né? Tá toda hora. Se o Flamengo... Paulo citava nosso poeta Mário Quintana. Mário Quintana. Eu passei esse passarão, eu passarei. Se o Flamengo compra os livros, não paga a editora.
Então tem essa também. Aí o Wallace foi lá e bancou, né? Ô, João, nos fale sobre o churrasco vermelho. O churrasco vermelho. O Internacional, para comemorar a conquista do hexacampeonato, fez um churrasco, mas não necessariamente para os jogadores. Foi um churrasco em que todos os funcionários, o pessoal que trabalha na portaria, o pessoal que trabalha no departamento de marketing social do clube, todos estiveram juntos comemorando e confraternizando na última sexta. O pessoal do Inter divulgou um vídeo institucional com alguns dirigentes e o próprio Argel falando sobre esse churrasco. Vamos ouvi-los e vê-los. Todos vocês estiveram trabalhando forte, entraram junto dentro de campo com nossos atletas e conquistamos esse hexa. Cada um de vocês fez um trabalho com afinco, fez um trabalho muito sério, e essa união dos funcionários, da direção, da comissão técnica, dos jogadores, foi o que empurrou a bola do Paulão, foi o que empurrou a bola do Sacha, que empurrou a bola de cada um para os gols que a gente fez nesse Campeonato Gaúcho. Hoje eu tenho a responsabilidade, né, de trabalhar à frente desse clube, de ser o treinador desse clube. Então eu fiz questão, viu, Limeira, quando você veio me pedir, e não é normal os treinadores fazer isso que está se fazendo agora. Não é normal o treinador, há sempre um distanciamento muito grande, menos comigo, porque eu não trabalho dessa forma, até porque eu me considero de vocês. Eu também sou funcionário do clube, então eu acho que era o mínimo que eu podia fazer, era vir aqui agradecer o trabalho de vocês, a energia de vocês. O Internacional mudou bastante, é muito pouco que eu faço. Vim aqui, né, e dar os parabéns para vocês. Obrigado, Limeira. Tá, João, tudo bem, os discursos do Argel, do Limeira, que a gente sabe que tem planos de um dia ser presidente do Internacional, tá ótimo. Eu quero saber se a carne estava boa e a cerveja estava estupidamente gelada. Aí tem que saber com eles, né? Imagino que sim. Depois teve o churrasco, foi forte o negócio. Foi legal, eu acho legal. Eu também acho legal. O reconhecimento do clube é estar ali Divide com todo mundo, cara. Mas assim, tem um lado curioso isso aí, que é o seguinte... Que às vezes é o primeiro que não recebe para botar salário do jogador. Vídeo de churrasco dos funcionários, eu não tinha visto ainda. É a primeira palestra, é a primeira palestra motivacional para jantar que eu vi na minha vida. Exatamente. Esse eu não tinha. Porque vídeo do time entrando em campo, no vestiário, depois a festa. Agora, vídeo pro jantar, eu achei legal. Mas, muito criativo. É muito legal, mas tu tá atrasado, Meneghetti. Me desculpe. Os caras ficam batendo selfie o dia inteiro, né? Botando um cara de perfil, de óculos, sem óculos. Eu tenho um amigo meu que vídeo de churrasco, que é a coisa mais normal do mundo. Eu conheço um cara que vai tirar selfie, ele tira todo dia uma foto diferente. Na verdade, é uma roupa diferente, mas é a mesma foto. E a legenda? Olhando por nada, né? É o mesmo, olhando por nada, olhando perdido. Aliás, como ele passa boa parte do dia, olhar ali, perdido e tal. É um espetáculo. A vida, a legenda é a vida. Esquece a legenda. Tem a interatividade aí, ô João Batista? Tem interatividade sim aqui no nosso Twitter. O Yuri tá falando que o Bale é do país de Gales e joga no Real Madrid. Julgar o futebol da pessoa pelo país de origem é burrice. Quem você xingou o venezuelano aí? Não, ninguém. Alguém aqui, ele tá brabo aqui porque xingaram. Tá? Ninguém xingou, nós não xingamos, nós só dissemos que a seleção da Venezuela é ruim. Aliás, eu não acho ruim, eu acho muito ruim. Eu até falei Ryan que Giggs é um melhorou exemplo bastante. também, né? Ryan Giggs. George Weah. George Weah da Libéria foi eleito o melhor do mundo. O Baltazar De Lázari está dizendo que logo o Wallace vai pegar a faixa de capitão do Maicon aqui no nosso Twitter. O Rodrigo Nassif está falando, por favor, digam para o Ribeiro falar de música de novo. É a única coisa que ele manja de verdade. Aliás, o Ribeiro dançando como é que é o nome do cara lá? O MC Bin Laden fez sucesso nas redes sociais. O Leonardo, vê se vocês concordam com esse time dele aqui, ó. Danilo Fernandes, William, Paulão, Hernando, Arthur, Bob, Fabinho, Andrigo e Seiras, Sacha e Nico Lopes. Tá, mas o Nico Lopes, esse aí, vem ou não vem? A direção está muito confiante, tá, nessa contratação. Ontem nós conversamos, na realidade, o Simon Bianchini e o Luiz Carlos Reck, na Rádio Bandeirantes, conversaram com o empresário dele, o Pablo Betancourt, que até tem familiares aqui em Gramado, mandou um abraço para o Careca, Alemão Careca, que é o cunhado dele aqui. O Pablo Betancourt disse que a melhor proposta é a do Inter, eu já fiquei sabendo que é de 15 milhões de reais, e que já existe um acerto muito bem encaminhado com a Udinese. Agora o próximo passo
passo será o Inter comunicar que já está tudo certo lá e ele vai falar com o Nacional para o Nacional liberar o jogador após a disputa do campeonato uruguaio, que demora mais 3 semanas. Feito isso, o jogador quer jogar em Porto Alegre porque a sua filhinha nasceu há pouco no Uruguai, ela vai continuar lá e ele quer continuar visitando estando perto. Então, entre a proposta do Inter e a do São Paulo, por exemplo, o Internacional leva vantagem na visão do empresário. Tem uma aresta a ser aparada nessa negociação, é o salário dele. Exatamente. Ele quer ganhar em dólar ou euro. E o Inter quer pagar em real ou peso, por causa da cotação. Aliás, essa direção do Internacional criticou muito a direção que o antecedeu, o presidente Vitório Pífero, porque fez contratos em dólar, né? Com o D'Alessandro, inclusive, né? Não, o D'Alessandro é de Vitório Pífero. Ele e Carvalho contrataram o D'Alessandro. Não, mas ele renovou com o Marcelo Medeiros. Quando aí a renovação foi em dólar. Quando o dólar disparou, aí o salário ficou altíssimo. Só para colocar aqui, talvez as pessoas que entendam um pouco mais dessa questão econômica estão se perguntando. Na realidade, Meneghetti, o salário sempre é pago em real, na nossa moeda, por lei, por legislação brasileira. Nem pode ser pago em dólar. Oi? Nem pode ser pago em dólar. Só que o que se faz? Se colocam indexadores, ou seja, o dólar a R$ 3,50, o dólar a R$ 4. Quando a direção passada, Marcelo, o Inter, vamos combinar, né? O Inter renovou no outro ano. O salário do D'Alessandro não colocou nenhum indexador. Ele começou a ganhar ao final da temporada, tinha que juntar todos os valores que ele recebeu durante o ano em real, na conta do Banrisul, que é o patrocinador do Internacional. O D'Alessandro recebia e ao final do ano tinha que dar 3 milhões de dólares. Só que 3 milhões de dólares na época da renovação era 6 de reais. E passou a ser 12, porque o dólar triplicou, duplicou. Quando fazia a conversão, disparava. O que está acontecendo com o Serras? O Nico Lopes. O Inter quer colocar um indexador. Olha, eu te pago X em real, que vai dar tanto em dólar hoje. Mas se o dólar disparar, aí desce para aquele valor. Eu acho que não é, eu acho que o termo, João, estou fazendo uma leitura aqui, não é bem o indexador, o processo técnico disso chama hedge, que é criar, na verdade, um limitador. Exatamente. Eu te pago o que o dólar estiver, mas o máximo é 13,80. É um limitador. Não é simplesmente indexar. Não, eu vou te pagar 3,80. Porque daí, aí, se indexar agora, o dólar pode subir, pode disparar, que o jogador pode ter prejuízo ou pode sair ganhando. Então, eu acho que o Inter fez isso com o D'Alessandro. A minha leitura é essa do que eu vi naquele café da manhã do presidente Pífero. Que quando renovou o contrato, tá certo, a lembrança do Felipe, o Internacional não colocou, até se diz na nomenclatura, não hedgeou. O nome é hedge dessa operação, não colocou um limitador. E aí o dólar foi a 4 e tanto e o D'Alessandro passou a ganhar um salário que para o clube pagar era bem mais difícil. E agora deve estar vendo esse imbróglio aí com o Nico Lopes, né? O jogador não quer ter esse limitador e o Inter quer colocar um limitador. Não, acho que é isso aí. Tem essa bola toda aí pra... Não, mas é bom jogador. Não. Bom jogador? Não. Então eu vou te dizer. Se tu quer pegar no termo técnico, pra mim ele é um baita jogador. Eu acho um jogador interessante, mas é caro. Carinho, né? Bom, mas bom jogador é caro, né, Daniel? Tu tem que contratar bons jogadores se quer ganhar um campeonato brasileiro, né? E o mais interessante, ele é novo, 22 anos. Estoura no Inter, tu revende pra Europa. Esse jogador é do nível daquele que está entre os melhores atacantes em atividade do continente, que é o Caleri do São Paulo. O jogador é muito bom. O Caleri é um baita centroavante. E eu só acho que o Caleri tá um degrau acima, porque eu vi o Caleri jogar mais vezes do que o Nico Lopes. Mas do que eu vi no Nico Lopes nessa Libertadores, se trata de um jogador diferenciado, Ribeiro. Ele é diferenciado. Que além de tudo, ele é que nem o Caleri, ele é brigador, ele é peleador. O Caleri eu concordo. Até porque, infelizmente, o São Paulo não vai conseguir. Quanto é que tu acha que vale o Caleri na tua cotação, assim? Olha, cara, eu acho assim, ó, o Caleri valeria aí uns 12 milhões de euros. Bem. E o Nico Lopes? 7. Então tu está comparando o Nico Lopes com o Sacha. Então o Sacha falou que o Sacha vale 6. Falou que o Sacha vale 6. O Sacha vale 6 e o Nico Lopes também. Eu acho que o Nico Lopes é mais definidor que o Sacha. É que o mercado do Sacha tá mais visível. O Sacha está aparecendo mais do que o Nico Lopes. Como é o mercado do Caleri, como é o mercado do mais que o Nico Lopes? Tá de brincadeira comigo. Um tá jogando a Libertadores na América. Agora. O Sacha está aí no futebol nacional brasileiro há um tempão. E tem uma coisa que eu não sei se o Nico Lopes tem, que é a... Mas o que vale é agora, Ribeiro. Os dois são jogadores jovens. O que vale é agora. O que eu vou olhar pro Sacha 10 anos atrás, pro Nico Lopes 10 anos atrás?
Claro que o que vale é agora para avaliar um jogador. Claro que. Olha Porque aqui, o jogador tem 30 anos, até pode olhar um pouco para sua história, mas jogadores com 20 e poucos anos tem que olhar o momento. Olha olhar momento. o Sacha do Goiás, é isso que tu quer que eu olhe? Não. Eu acho que tu tocou num detalhe que para mim é muito importante. Eu sei qual é o detalhe, é a tua incoerência. Não é Esse incoerência, não é incoerência. Tu tem que olhar, sim, o histórico. Tem que olhar o histórico. Sabe por quê? Para evitar com o que o Inter fez com o Escoco, por exemplo, tá? Que contratou um jogador que jogou uma grande Libertadores da América e não olhou que no passado da Receita não jogou nada por ninguém, tá? Aí foi Deus que deu. Né? Quando contratou, não me lembro de tu criticar a contratação. Eu falei, foi o único que falei, tá? Foi o único que falei. Não. Mentir é feio. Esse cachorro eu não sou mentiroso. Esse cachorro tu não vai Eu não sou mentiroso. Esse cachorro eu visto as sandálias da humildade. Aqui, ó, tu tá igual o Rec agora. Teu nariz tá crescendo. Pinóquio. Já voltamos com os donos aqui na Band. Vai, João. Meneghetti, o pessoal que trabalha com o Fred, zagueiro do Grêmio, diz que ele evoluiu nas 2 últimas partidas porque conseguiu fazer uma pré-temporada decente. Ele não fez porque estava na negociação, Goiás, Grêmio, e agora ele tem tudo para deslanchar. Algumas informações. Nilton está vendido. Faltam apenas documentos, mas o negócio vai sair, embora ele tenha jogado no final de semana. 1 milhão de euros fica no cofre do Internacional. Por fim, o Joinville insiste em ter Mike, jogador que pediu 100 mil por 5 anos de contrato com o Internacional. O Joinville quer esse jogador. No contrato de venda, o Inter deveria ceder mais 2 atletas emprestados para o Joinville. O Silva, aliás, foi emprestado para o Atlético Goianiense, está nessa lista com Alisson Farias, Bruno Baio, Bertotto, só que o Joinville quer o Mike. Mas aí, para ele pegar o Mike, ou ele fica com o Mike até dezembro, que é quando o jogador tem contrato com o Inter, ou o Inter renova, e acho que deveria renovar. Tem que tentar negociar, se não nos 100 mil, um pouco menos, tentar negociar para ter um jogador que parece ser um jogador que tem um bom futuro. Senão, daqui a pouco tem o Lucas Lima aí, né? Ele no Sport Recife não foi bem, tá? Acabou na reserva, mas no Audax foi muito bem. Eu gostava dele quando eu achava que ele tinha realmente futuro no Internacional. Acho que ele não vai querer jogar no Joinville, tá? Porque eu acho que ele tem mercado no centro do país. Mas o Inter primeiro tem que acertar com o jogador, né? Antes de colocá-lo na vitrine do Joinville, né? Claro. Senão é pra frente entregar o jogador, né? Quanto tu acha que ele vale? Isso aí é 500 mil dólares. Aquele Audax desmanchou, né? Camacho foi pro Corinthians, Tietchan no Palmeiras, Ítalo no São Paulo. Tava na cara, né? Desmanchou. Voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.